Danilo, bom dia. Aqui, no Largo da Flamengo TV. Danilo, dia 29 agora se completa 3 meses de Flamengo, né? Já viveu de tudo um pouco aqui, já foi bicampeão, né? Já fez gol no Maracanã, que era um sonho seu. Já passou por lesão, já voltou. Já viu um pouco de perto também a pressão da torcida, né? O resultado que é comum do Flamengo, o privilégio também. Queria que você fizesse um balanço sobre esse período bem intenso até aqui. Bom dia a todos. Certamente foram 3 meses intensos, 3 meses onde eu vivi muita coisa que eu esperava, muita coisa que eu não esperava, mas que tem sido uma experiência maravilhosa. Se eu quisesse viver sem pressão ou com pouca pressão, não teria escolhido vir para o Flamengo, certamente. O Flamengo tem que ser assim, tem que viver com pressão, tem que estar pressionado por resultado. Se o resultado aparecer, tem que estar pressionado por jogar bem, tem que estar pressionado por não tomar gol, tem que estar pressionado por convencer sempre. Tive um momento de lesão onde eu pude passar muito tempo no clube também, aprender muito as dinâmicas internas, coisas simples como o nome de todos os funcionários, como os horários, né, coisas que me ajudaram muito nessa integração aqui dentro do clube. Foi até bastante tempo, não esperava que fosse tanto. Entretanto, eu tomei isso como uma coisa positiva, que me ajudasse, para que eu colocasse em prática voltando a jogar. O gol no Maracanã foi um momento mágico para mim, foi, como eu falei, a realização de mais um sonho. E agora espero dar uma sequência importante de jogos, de ajuda ao clube e à equipe dentro de campo, que é para isso que eu fui contratado, e espero que a gente possa já no próximo final de semana, coroando esses 3 meses, conseguir uma vitória importante para o Campeonato Brasileiro e para a sequência do ano. Oi Danilo, boa tarde a todos. Flávio Vinick do SBT. Queria que você falasse da importância desse jogo, de uma vitória. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, pontos corridos, mas já existe uma pressão pela liderança, que o Flamengo acabou perdendo e tem a oportunidade de recuperar, não depende só dele, mas já entra tendo que vencer, já com essa pressão no domingo no Maracanã, contra um tradicional adversário, o Corinthians. É bonito, né? Entrar para vencer e para que a gente possa retomar a liderança, né? A gente fala muito em pressão, como eu falei agora na resposta anterior, e ainda bem. E é uma pressão para que a gente possa ser líder do campeonato, para que a gente volte a ser primeiro. Então essa é uma pressão maravilhosa, é um privilégio, certamente. E como eu falei antes, jogar pelo Flamengo é isso, né? É essa pressão por resultado, por vencer, por estar em primeiro. E a sequência do ano passa sempre pelo jogo seguinte, né? O jogo seguinte é o jogo contra o Corinthians, no Maracanã, onde certamente vai ter um ambiente maravilhoso, onde certamente a equipe vai entrar com motivação máxima para poder conseguir o resultado. E a importância é a mesma importância de cada jogo, né? O que eu tenho falado aqui é que o nosso objetivo, o nosso foco, né? A nossa prioridade é sempre o jogo seguinte, independente da competição. Acho que é esse o pensamento que a gente tem que seguir trabalhando aqui dentro. Danilo aqui no meio, Thiago Lima do GE, boa tarde. Você jogou muito tempo no Santos, imagino que você tenha enfrentado bastante o Corinthians. Primeiro eu queria saber se tem algum jogo marcante seu contra o Corinthians, que você lembre. E uma segunda pergunta, o Corinthians tem um jogador renomado que é o Memphis, está fazendo sucesso aqui. Você já enfrentou ele uma vez, se não me engano, no Juventus e Lyon, em 2020. Como é que marca um jogador desse nível, Danilo? Quais os atalhos que tem que ter? Obrigado. No Santos eu joguei 1 ano e meio, né? Parece que foi muito tempo, né? Porque foi muito intenso, né? Foi uma experiência maravilhosa, foi muito intenso, foi marcante para a minha vida. Acho que foi 1 ano e meio, onde eu vivi de tudo e foi maravilhoso, lembranças incríveis. E tive vários jogos contra o Corinthians, sim, certamente. Mas um jogo que foi bastante legal, assim, foi o primeiro jogo da final de 2011, né, do Campeonato Paulista, onde foi um empate, né, mas foi um jogo grande, foi um jogo que foi importante para a gente poder direcionar a conquista do título daquele ano, fazendo um empate naquele primeiro jogo e depois a gente venceu na Vila Belmiro. Mas
o que me deixou mais marcado naquele jogo, apesar de tudo, foi ter tomado um cartão amarelo injustamente, e aí eu perdi o segundo jogo. Foi um lance com o Paulinho, assim, bem na beirada do campo, onde a falta era pra mim, não pra ele. O Tite reclamou, o Tite era treinador do Corinthians, reclamou com a arbitragem e eles me deram amarelo, e eu fiquei suspenso daquela partida, Mas foram vários embates contra o Corinthians, é sempre bonito jogar contra uma equipe como eles. E quanto ao Memphis, certamente é um jogador de uma qualidade acima da média, vem demonstrando isso, né? Já demonstrou isso durante a carreira dele, certamente demonstrou que tinha muita qualidade. E é um jogador que precisa ser defendido com muita atenção, né? Com muita concentração, mas como sistema, né? Eu acredito pouco naquilo de você botar, eu tenho que defender ele, ou o lateral tem que defender ele, não. Acredito que o sistema que a gente usa, a forma como a gente se ajuda, como a gente dá as coberturas, faz com que a gente possa defender bem o Memphis ou outro tipo de jogador que individualmente possa fazer a diferença. Danilo, bom dia, Keloy Ferreira, do Jornal Globo. Você acabou de voltar agora, depois de 2 meses de lesão, voltou, jogou super bem contra a Juventude e a LDU, e você fala sobre ter usado esse tempo para poder não só conhecer o clube, mas também se fortalecer fisicamente, né? Eu queria te perguntar, como é que está sendo essa readaptação física ao futebol brasileiro, depois de 12 anos na Europa, e como é que você se preparou nesse período para poder engatar essa sequência no restante do ano? Tá confiante? Tô confiante porque não aguentava mais ficar na maca, na academia. Como eu falei, fui feito para estar em campo, para jogar, para colaborar em campo, né? Como eu sempre falo, toda crise é uma oportunidade, né? Eu acredito que foi um momento de crise para mim individualmente, ficar fora durante esses 2 meses, então eu pude aproveitar para me reequilibrar muscularmente, para trabalhar coisas que com a correria do dia a dia e de tantos jogos e viagens, a gente às vezes não consegue trabalhar como equilíbrio, potência, reatividade, coisas que são muito importantes no jogo e que muitas vezes com tanto treino, com tanto jogo, a gente não consegue trabalhar ou ter um olhar específico para isso, né? Então eu procurei utilizar esse tempo que eu tive mais aqui dentro justamente para isso, para que quando eu voltasse eu pudesse estar melhor preparado do que quando eu cheguei, ainda que eu tenha chegado num nível muito importante, mas todas as mudanças que aconteceram e todas as mudanças em termos psicológicos, em termos de estrutura mesmo da minha vida, certamente são coisas que demandam um certo tempo para poder adaptar, mas já acabou esse tempo de adaptação. Danilo, tudo bem? Aqui, na sua frente. Rafael Borghetti, repórter do canal Fla Voz. A última vez que eu conversei com você, na zona mista contra o Juventude, eu tinha feito uma comparação com você, e você citou uma frase que eu vou até ler aqui, que foi do Augusto Cury, que você disse que a comparação é o ladrão da felicidade. Mas eu não consigo não te perguntar, e sem fazer uma comparação, do momento defensivo bom que o Flamengo está vivendo, mas em contrapartida, no ataque o Flamengo não está conseguindo ter todo esse sucesso. Queria que você fizesse essa comparação, como que a defesa consegue estar tão bem e o outro setor não tanto, como é que isso está impactando vocês dentro do campo, nas partidas, como é que vocês estão reagindo a esses dois extremos, assim, um lado bom e o outro nem tanto? Obrigado. Cara, é difícil, assim, ter uma clareza nessa resposta, porque primeiro que defender, não você fala, a equipe está bem defensivamente, mas não tem a ver só com os zagueiros, ou só com os laterais, ou com o primeiro meio-campista, né? É todo um sistema que funciona, que trabalha, que faz a pressão, que direciona o jogo do adversário, que faz com que a gente possa estar preparado para roubar a bola o mais alto possível, para que a gente possa não sofrer gols. E atacar também, a defesa tem um papel importante, né? Que é nossa obrigação fazer com que a bola chegue mais limpa possível para os meio-campistas e para os atacantes, né? Que a bola chegue na melhor condição possível para que eles possam criar as jogadas e criar as oportunidades de gol. Então é todo um trabalho conjunto. Eu acredito que nós, enquanto equipe, temos muita margem de crescimento, sim, para esse momento da finalização, para esse momento que decide os jogos, para esse momento que realmente traz os 3 pontos para nós ou não, né? Mas isso não é uma coisa que precisa ser colocada só para o ataque. Obviamente, os atacantes, meio-campistas são quem aparece mais vezes ali para poder finalizar, mas é um papel de todos enquanto equipe se fortalecer nesse segmento, trabalhar, se cobrar no dia a dia, para que a gente possa mudar essa estatística, para que a gente possa melhorar, até porque falar disso é um pouco engraçado, porque contra o Juventude nós fizemos 7 gols. 6, né? 6 gols contra o Juventude.
E não é que nas outras ocasiões contra o Vasco e contra a LDU nós também tivemos ocasião e não fizemos. Então, assim, tentar não ser refém das circunstâncias, entender que o trabalho está sendo feito, mas certamente a gente precisa se cobrar mais, seja nos treinamentos, seja no momento dos jogos, para que a gente possa vencer. De quanto? 1-0, meio a 0. Como sempre fala, que é Flamengo, a gente precisa vencer, trazer os 3 pontos para o nosso lado e o próximo dia vai ser melhor. Bom dia, Danilo. Léo José do Coluna do Fla. Você jogou grande parte passou por um grande momento na sua carreira jogando na Europa, sabe da importância da competição continental, da Champions League, já disputou a Libertadores aqui pelo Santos, e a torcida do Flamengo ela tem um prazer muito grande em ver o time ser campeão da Libertadores. E hoje a gente está vendo o Flamengo, depois de 3 rodadas, na 3ª colocação do Grupo C. E eu queria saber como que o elenco e como você, Danilo, enxerga a situação do Flamengo neste momento na Libertadores. Eu enxergo uma situação completamente acessível para a gente, mas isso não quer dizer em tom de soberba ou em tom de que a situação é tranquila. Uma situação onde a gente tem que trabalhar muito, onde a gente tem que se dedicar muito, mas que a gente tem totais condições de conseguir a classificação, se possível em primeiro. Acredito que a gente tem que colocar como objetivo isso, alcançar o nível mais alto em cada momento que a gente estiver disputando na temporada. O objetivo é passar o grupo em primeiro, porque isso depois dá moral, dá confiança, e também normalmente nos cruzamentos te faz ter confrontos talvez mais acessíveis, mas eu acredito que é uma situação onde a gente tem total condição de reverter. Pode ter certeza que eu particularmente, mandando essa mensagem em nome do nosso grupo, não tem ninguém satisfeito com essa posição na tabela. Aí você fala, está em terceira, 1 ponto, 2 pontos, cara, mas o Flamengo tem que estar lá em cima, o Flamengo tem que estar em primeiro, o Flamengo tem que vencer. É que muitas vezes as coisas não caminham como a gente espera e nós temos que fazer acontecer isso. Então é uma situação que é desconfortável, certamente, mas nós estamos com um pensamento virado para que a gente possa terminar em primeiro, para que a gente possa vencer as partidas, até porque vencer as partidas que vêm agora, principalmente as partidas fora de casa, te dá uma moral muito grande enquanto equipe, te dá uma consciência, uma sabedoria muito grande de crescimento. Então é isso que eu espero. Danilo, tudo bem? Monique Danello, TNT Esportes. Esse duelo contra o Corinthians no domingo pode reservar aí algumas novidades. O Corinthians está sem treinador ainda, mas com conversas com o Dorival e é uma história que se construiu ao longo dessa semana, que tem várias camadas, mas acho que muitos assuntos assim, você pode colaborar sobre isso, né? Primeiro, o Corinthians esteve bem perto de acertar com o Tite e a gente viu, né, o Tite passar por uma crise de ansiedade essa semana que fez com que ele anunciasse que ele vai interromper por tempo indeterminado a carreira dele. A gente está falando de um dos maiores treinadores do nosso país, que foi seu treinador na seleção brasileira e que está pedindo ajuda porque não conseguiu voltar a trabalhar por uma crise de ansiedade. E ao mesmo tempo a gente vê aí a possibilidade do Dorival assumir que você era o capitão dele na seleção há menos de um mês, há um mês atrás. Eu queria que você falasse como você tem visto essa movimentação no nosso futebol, especialmente sobre essa questão do Tite, que é um cara com quem você conviveu por muito tempo. Não sei se você chegou a falar com ele depois disso. Obrigada. Eu não falei com o Tite, não, mas aqui queria mandar meu abraço para ele, meu carinho. Sempre foi um cara incrível com a gente na seleção brasileira, comigo especificamente. Sempre teve uma relação muito, muito carinhosa, de muito respeito e de muito aprendizado para a minha parte, mas que ao mesmo tempo também sempre me escutou, sempre deu muita abertura para as minhas opiniões e para aquilo que eu enxergava como futebol. Queria mandar meu abraço para ele, para a família, para que ele possa estar se sentindo melhor o quanto antes, porque é um tema muito sensível esse, que às vezes a gente não dá o valor necessário. Eu, mais ou menos, diria 3 ou 4 anos atrás, passei por um episódio também dessa maneira, onde eu também sofri com crise de ansiedade e momentos de dificuldade assim, psicológica, e eu tenho certeza que não é nada agradável de se sentir, e ainda mais difícil ainda de passar.
penso que isso pode ser uma oportunidade para que a gente olhe o esporte de alto rendimento, ou pelo menos tente olhar o esporte de alto rendimento de uma maneira diferente. Eu acredito que nós atletas, principalmente atletas com maior poder financeiro e de uma voz de alcance maior, a gente tem condições de buscar ajuda por nós mesmos, ou uma consciência de entender que a gente precisa de ajuda na maioria das vezes. Podemos buscar profissionais, estruturas, pessoas que podem nos ajudar. Mas que a gente possa ter uma consciência da camada da raiz, né? Nas categorias de base, nos clubes que têm menos condições financeiras, de visibilidade, de tentar desenvolver um trabalho onde a gente valorize o ser humano, primeiramente, antes do que o atleta de futebol, antes do que o jogador de futebol, né? Até porque o atleta de futebol ele só vai existir e performar na potência se psicologicamente ele estiver bem, equilibrado, né? E isso é um problema, né, que não afeta só o futebol nesse momento, é um problema que afeta a nossa sociedade em si, é uma sociedade extremamente ansiosa, extremamente preocupada, e que possa servir como alerta para a gente encontrar mecanismos de dar voz e visibilidade para as histórias boas, né, para dar suporte para as pessoas poder estar bem, poder estar minimamente confortável. É um assunto muito longo e eu acredito que precisa de muito tempo para debate, mas isso é um pouco daquilo que eu penso. Quanto ao Dorival, foi muito bacana poder reencontrá-lo na seleção brasileira. Nós trabalhamos muito e incansavelmente no tempo que a gente esteve lá. Sinto muito por não ter... para as coisas não terem corrido da maneira como ele esperava, como todos esperavam. O futebol nesse momento tem muito disso, principalmente o futebol de seleção, tem pouco tempo de adaptação, de implementação de trabalho e se espera um resultado logo. Não é só na seleção brasileira, não é só no Flamengo, é o futebol no geral. Sinto muito porque Dorival é um cara excepcional, um cara de uma ética incrível, um cara família, um cara que cuida o ambiente. Sinto muito porque as coisas não caminharam da maneira como todos esperavam. E se ele fechar com o Corinthians, se for uma coisa que vai ser pro bem dele, né, para que ele possa ser feliz e desenvolver o trabalho que ele espera que seja, mas que no domingo o Flamengo possa ter melhor sorte, independente se for o Dorival ou não, que a sorte dele comece depois disso. Tá bem. Igor Dorileu, da Band. Eu queria te perguntar sobre o público para esse jogo de domingo, jogo entre os dois clubes de maior torcida aqui do Brasil. E o Flamengo já, alguns jogos, não estava tendo o Maracanã lotado. A expectativa para domingo é que tenha mais de 60 mil pessoas no estádio. Faz diferença ter o estádio lotado para vocês que estão ali dentro de campo? Pô, essa pergunta aí, com certeza, cara. Claro que faz diferença, né? Primeiro que é o Maracanã, a torcida do Flamengo, cara, se aquilo lá estiver cheio, eu já me arrepio todo quando eu chego lá, já sei que tá cheio, entendeu? É diferente, não tem como, é uma sensação diferente, é uma sensação única. Principalmente o jogo contra o Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil. Cara, eu quando era criança, você me perguntasse que tipo de jogo que eu queria jogar, que eu gostava de assistir, era isso, entendeu? Então, domingo eu acredito que vai ser um dia muito, muito bonito, uma tarde especial, poder ter o Maracanã cheio, ter o apoio da torcida do Flamengo, ter um jogo do tamanho de Flamengo e Corinthians, com todos os ingredientes para que seja uma tarde bacana, e como eu falei, que seja com vitória do Flamengo, mas a importância da torcida do Flamengo é inegável, e que ela esteja dentro do Maracanã e lotando o Maracanã certamente é um ponto muito positivo para a gente. Danilo, tudo bem? Aqui na frente, boa tarde. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro-Negro, revista Placar. Danilo, eu queria voltar um pouco no jogo da LDU, queria saber um pouco de você, dos bastidores, como é que foi um jogo na altitude. A gente estava lá em Quito, sabe que é mais difícil para respirar. O Felipe até falou na coletiva que o Bruno Henrique precisou usar o tanque de oxigênio. Eu queria que você falasse um pouco dos bastidores, como que vocês reagiram a essa questão da altitude. A gente sabe, claro, que é mais baixo do que La Paz, onde o Flamengo jogou no passado, mas como foi para vocês, além de um adversário difícil, que é a LDU, como é que foi essa questão da altitude na visão do jogador? Obrigado. Cara, eu poderia ser um pouquinho político e te dar essa resposta aí, mas jogar na altitude é ruim pra caramba. É muito ruim, cara, é muito ruim, em termos, né, de respiração, de tudo isso, cara, é muito difícil, é muito diferente. Cara, se você sobe uma escada um pouquinho mais, fica tonto, cara, você não tem a lucidez
que se costuma ter aqui embaixo. Cara, fisiologicamente é horrível, assim, é horrível mesmo, é uma coisa muito ruim, assim. Se eu pudesse não jogar nunca mais na altitude, eu já diria que era o que eu queria. Depois, a velocidade da bola, sabe, é uma loucura, assim, faz um passe daqui até ali, parece que você chutou pro gol, a bola vai muito rápido. Sabe, tô tentando falar de uma linguagem assim que talvez as pessoas entendam melhor, porque às vezes a gente vem aqui e fala de um jeito que, pô, meio gourmet, né? Então é isso mesmo, cara. Você vai tocar daqui até ali e a bola sai numa velocidade incrível. Você vai fazer uma mudança de direção, um pique, cara, se fica tonto, não consegue entender bem o que está acontecendo. Então, cara, é um jogo muito diferente, muito difícil, né? Precisaria de mais tempo de estar lá, de adaptação e tal, para você poder conseguir tá bem, né? Lúcido para jogar 100%. Dito isso, o jogo é muito diferente, é muito ruim, mas dito isso, também a gente tinha que ter ganho o jogo. Eu acredito que a gente poderia ter feito... não melhor, mas a gente poderia ter vencido o jogo, né? Então, que fique como um aprendizado para nós, enquanto grupo, enquanto equipe, que a gente tinha condições de vencer. Quer dizer que a gente não fez o nosso máximo? Não. Mas quer dizer que a gente tem um espaço aí de crescimento para a gente poder vencer esse tipo de jogo que é extremamente difícil.